Olá, 20ª questão. Acerca de licitações e contratos, assinale a opção correta, com base na 14.103. Estamos aqui diante de mais uma questão que exige do candidato texto, da lei. Agora, é um desafio hercúleo, porque são são muitos artigos, e ainda é uma lei nova, que ainda precisa ser muito estudada para que você possa dominá-la. Mas vamos lá. 20ª questão. Há possibilidade de revogação da licitação por motivo de conveniência ou oportunidade, precedindo-se da ocorrência de fato superveniente. A questão, ela envolve o seguinte questionamento. Há possibilidade de uma licitação ser revogada? Passa por todo o procedimento, todas as fases, foi devidamente homologada pela autoridade competente, ela pode vir a ser revogada? Pode. Mas precedindo da ocorrência de fato superveniente, não. Precedindo significa dispensando. Precisa haver um fato superveniente, ou seja, um fato que surgiu depois da homologação e que vem, então, a fazer com que ela seja revogada. Veja que não é anulada, é revogada. Vamos para o exemplo prático. A administração faz uma licitação para a compra de livros escolares, certo? Passa por todo o procedimento, tudo. Termina a licitação, está lá prontinha. O próximo passo seria a contratação da empresa que venceu. Show? Só que aconteceu. Terminou a licitação, o empresário da cidade decide doar os livros. Olha aí. Então, a administração pública não vê mais necessidade de comprar os livros, já que houve uma doação. Ela não é obrigada a contratar, então ela pode revogar essa licitação. Veja que eu não estou falando anular, e sim revogar. Letra B, a contratação semi-integrada. É o regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver projeto básico executivo, executar obras e serviços de engenharia e realizar as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Está errado. Gente, lá no artigo 6º da lei, existe um verdadeiro glossário ali. Você tem várias definições ali que são, aliás, de suma importância. Acho que para você entender a lei de licitação, você tem que ler o artigo 6º, porque traz muitas definições importantes. Uma delas é essa aí, o tipo, os regimes de contratação. Está errado isso aqui, porque na semi-integrada, a pessoa não é contratada para fazer o projeto básico executivo, não. É na integrada. Então, a contratação integrada é que o contratado é responsável em fazer o projeto básico executivo. Na semi-integrada, a contratação, o contratado é responsável por fazer o projeto executivo. O projeto básico continua sendo da administração. Então está aí a diferença. Letra C, é vedada, é proibida a administração, contratação da execução de obras e serviços de engenharia por meio de sistema de registro de preços. Gente, não existe esta proibição. Você pode usar esse procedimento auxiliar, que é o sistema de registro de preços, para contratar obras e serviços de engenharia. Então não é vedado. Aí, letra D, diálogo competitivo é a modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender à sua necessidade. Corretíssimo. Aliás,
Lá no artigo 6º, que eu falei para vocês que é uma espécie de dicionário lá, de glossário, você encontra a definição de cada uma das modalidades de licitação. E pode marcar que esta é a resposta. Diálogo competitivo é a modalidade que foi criada pela lei, não existia antes. Então, por isso que ele, com certeza, embora não seja a modalidade mais usada no Brasil, é a mais importante em termos de concurso público. E ela tem uma particularidade, esse diálogo competitivo. Nós temos 2 editais. É a única modalidade que tem 2 editais. Diálogo competitivo, o primeiro edital, chamando essas pessoas aí para dialogar, buscando uma solução para o problema que a administração pública apresentou, e um segundo edital com a disputa propriamente dita. É muito pouco utilizada no Brasil, tá? Mas cai na prova. E a letra E? Está errada por quê? Alienação de bens imóveis da administração pública cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou da ação em pagamento, exigirá avaliação prévia, autorização legislativa e licitação na modalidade leilão. Por que está errado? A alienação de bens imóveis, gente, agora é feita necessariamente por leilão. Antigamente, quando eu digo antigamente, é a lei anterior, a 8666, admitia também ser feita por concorrência. Agora é só leilão. A alienação de bens imóveis ou móveis não interessa. É só leilão. Tá? E para quem me pergunta o que é a dação de pagamento, são aqueles imóveis, no caso, que são adquiridos porque o contribuinte lá tem uma dívida, ele não tem dinheiro para pagar a dívida, mas ele dá um imóvel para quitar a dívida. Esse imóvel com valor equivalente à dívida. Então, esses bens que são adquiridos através de procedimentos judiciais, o sujeito não pagou uma prestação, por exemplo, da Caixa Econômica, para cá. O erro é que não precisa de autorização legislativa. A avaliação prévia precisa, porque vai ter que ter vai começar a arrematação de um valor mínimo, né? E a partir desse valor mínimo é que você analisa o estado ou não do bem que vai ser leiloado. Então, 20ª questão, letra D.